Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, você estudante da educação de jovens e adultos, que bacana fazer uma aula para você, uma aula toda especial. Eu sou o Varley, professor de matemática de vocês, e aqui nós temos a nossa intérprete, a Jéssica, e juntos nós faremos uma aula, como eu já mencionei, muito especial para vocês. Olha só, na aula de hoje nós temos dois objetivos, que são eles: compreender os conceitos dos números decimais e compreender o que é um múltiplo, tá? O que é um número múltiplo, o que é o múltiplo. Então vamos lá? Vamos começar? Números decimais. Pessoal, olha o nome decimal, já dá uma ideia de um 10, né? Decimal. Pois é, os números decimais, pessoal, foram propostos em 1617, cara, por um cientista chamado Simon Stevin, né? Um físico, matemático que sugeriu que dava para você colocar um ponto, uma vírgula entre os números para separar a parte inteira dos demais. Essa parte inteira, pessoal, para você compreender bem, vamos usar um exemplo. Como é que se representa uma laranja e meia, por exemplo? Uma laranja e meia, você sabe que você tem uma laranja inteira e mais uma metade, não é verdade? Então, para você representar uma laranja e meia, você vai utilizar uma vírgula, você vai utilizar o conceito de números decimais. Por hora, pense, em números decimais você vai ter uma vírgula separando a parte inteira do restante. Por exemplo, uma laranja e meia você pode escrever do seguinte modo: 1,5, em que você vai ter a parte inteira, que é o 1, né? E o 0,5, pessoal, é a parte decimal. Ficou fácil, não é verdade? Lembre-se, como é que você representa, por exemplo, um bolo inteiro mais um quarto de bolo, por exemplo. Um bolo inteiro e mais uma quarta da parte de outro bolo. Cara, você vai ter que escrever utilizando também vírgula. Você vai escrever 1,4, tá? Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio que você pode utilizar os conceitos dos números decimais. Então, olha só, se você pegou essa ideia, vou falar da relação dos decimais com a potência de base 10. É uma relação que, pessoal, isso aqui você vai utilizar bastante durante a sua carreira escolar. Olha só, relembrando, potência é uma forma de você escrever um número que ele fica multiplicando ele vezes ele várias vezes. Por exemplo, olha só, você tem aqui um número B. B vezes B vezes B vezes B, N vezes. A potência é igual a B elevado a N. Vale destacar que esse B é a base e o N ele é o expoente. Vale destacar que o expoente ele é o número de vezes com que o número aparece. Deixa eu só fazer uma correção, eu estou aqui falando para você e na minha cabeça falei um bolo e mais um quarto. Um quarto é 0,25, tá? Tome cuidado. Então é 1,25, né? Eu estou aqui prosseguindo, mas eu tirei essa ideia na hora, né? E aí eu falei 1,4. Não, é 1,25, é um quarto de bolo, não é verdade? Então olha só, fazendo essa correção, agora voltando para cá, pessoal, vamos relacionar um número decimal com uma potência de base 10. Qual é a grande ideia da nossa aula? Caro estudante, a nossa aula agora você vai juntar dois conceitos, as potências, mas uma potência especial. Uma potência cuja base é 10, com os números decimais. Então vamos lá? Por exemplo, você tem 1,2 vezes uma potência de 10 elevado à segunda potência. 10 ao quadrado vezes 1,2. Se você fizer a multiplicação, você vai ter o seguinte, vamos fazer rápido. 10 ao quadrado não é 10 vezes 10? E, olhando para você, você concorda que 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100? Então, se você pegar o 100 e multiplicar por 1,2, você vai ter o número 120. Só que dê uma olhada aqui, eu tenho uma vírgula, o 1,2 é um número decimal.
E ao multiplicar por 10 ao quadrado, repare que a vírgula mudou 2 casas para a direita. Ela mudou 2 casas. Pessoal, como eu no início eu tenho 1,2 e eu tenho uma casa depois, o número 2, ele está ocupando uma casa depois da vírgula, aqui a vírgula também tem que ter um número atrás dela ocupando o mesmo lugar. Ou a vírgula está separando o 1 e o 2. Quando eu faço a multiplicação, eu tenho que colocar um 0, porque eu tenho um número no início, depois da vírgula, aqui também eu coloco um número, só com o número 0, para igualar um número à direita depois da vírgula. Mas assim, a grosso modo, 1,2 vezes 10 ao quadrado é 120, tá? Lembre-se, 0 aqui é só para representar que depois da direita da vírgula tem um número. E como ali, né, a vírgula deslocou, eu preenchi com 0. Beleza? Se você pegou essa parte, então vamos lá fazer mais um exemplo. Olha só, aqui nós temos a base e, pessoal, é claro, pessoal, note que ao multiplicar por uma potência de base 10 com o expoente 2, a vírgula deslocou 2 casas decimais para a direita. Então, o que acontece? Pessoal, se eu fizer aqui um outro exemplo, 1,2 vezes 10 elevado à terceira potência. Caro estudante, 10 elevado à terceira potência é 10 vezes 10 vezes 10. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 1000. Pessoal, se eu fizer 1000 vezes 1,2, dá 1.200. Mas o que vale destacar, repare que quando eu multiplico por 10 elevado à terceira potência, a vírgula deslocou 3 casas para a direita. Então, isso eu posso tomar como uma regra, não é verdade? Isso eu posso tomar como uma regra. Se quando eu multiplico um número decimal por 10 ao quadrado, a vírgula muda 2 casas para a direita e eu preencho o final com 0, agora, se eu multiplicar por 10 elevado à terceira, a vírgula desloca 3, então vale uma regra. Ao número de vezes que você multiplica, pessoal, o número decimal por uma potência com expoente n, você vai deslocar essa vírgula o número de vezes do expoente. Mais um exemplo, 1,2 vezes 10 à quarta, então repare que a vírgula ela vai deslocar 4 casas para a direita. Então, era 1,2. Ao deslocar a vírgula 4 casas para a direita, nós temos aqui esse número que é 12.000, né? Se você fizer 1,2 vezes 10 elevado à quarta potência, 10 elevado à quarta potência é 10.000. Então, 10.000 vezes 1,2 dá 12.000, tá? Então, volta para cá, isso aqui ó, é bem importante. A vírgula deslocou 4 casas para a direita, porque como eu já mencionei, é só você mudar a vírgula, o número de vezes que está no expoente. Beleza? E tanto é que eu preparei assim, ó, aprenda bem, dica do professor. Pessoal, isso aqui é aquele detalhe que se você pegar, você resolve qualquer exercício. Então fique bem atento com essa dica, que é a dica do teu professor aqui, ó. Olha só, quando você multiplica um número decimal por uma potência de base 10, tem que ser base 10, tá? Não pode ser outra base. Se o expoente for positivo, que no nosso caso, aqui no seu ano letivo, sempre vai ser um expoente positivo, a vírgula vai se deslocar para a direita o número de vezes correspondente ao expoente. Sempre então que eu multiplicar, por exemplo, lá, 1,3 vezes 10 na 8, então você vai deslocar a vírgula 8 vezes para a direita e você terá o resultado. Não é fácil isso? Vou pegar aqui um exemplo. 1,5 vezes 10 à terceira, você vai deslocar a vírgula 3 vezes para a direita e você terá seu resultado. Então, vamos aplicar isso no exercício? O exercício 1, ele fala o seguinte: certo aluno percebeu que quando multiplicamos um número decimal por uma potência de base 10, existe uma maneira fácil e rápida de determinar o valor. Imagine que você seja esse aluno, que você é esse aluno. Determine o valor dos produtos abaixo. 1,0 vezes 10 na sétima, 2,32 vezes 10 na terceira e 2,2 vezes 10 na quinta. Caro estudante,
você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar fazendo a solução, a correção desse exercício. Eu espero que você acerte. Então, estudante, vamos fazer a correção do exercício? Olha só, é uma maneira bem simples e bem rápida e bem fácil de você resolver. Lembre-se, é uma potência de base 10 na letra A e você tem 1,0. É só deslocar a vírgula 7 vezes para a direita. Não é verdade? 2,32 vezes 10 na terceira. Pessoal, é só deslocar a vírgula 3 casas para a direita. E por último, na letra C, é só você deslocar 5 casas para a direita e você terá seu resultado. Repare bem, aqui eu tinha uma casa após a vírgula, então aqui eu acrescentei um 0 após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas decimais após a vírgula, aqui eu acrescentei 2 casas decimais atrás da vírgula.
e assim por diante. Fácil, né? Bem rápido e bem simples. Então, se você pegou isso, caro estudante, vamos falar agora de algo que é bem importante, pessoal, hoje em dia no meio tecnológico. Potências especiais de bases 10. Pessoal, você já deve ter ouvido falar de gigahertz, megahertz, megabyte, gigabyte, quiloton. Você já deve ter ouvido falar nisso. Ou ainda, mega sena. Você já ouviu falar disso, não é verdade? Então, olha só, no mundo, né, da ciência, da matemática, os números grandes, por exemplo, 1000, milhão, bilhão, eles são representados por uma letra. Por exemplo, o quilo, ele é 1000. Cuidado, não é quilograma, é quilo. Ele é um número, ele é 10 na terceira, ele é 1000. O mega, ele é milhão. Ele é 10 na sexta, ele é 1 milhão. E o giga, ele é 1 bilhão. Então, quando você fala, por exemplo, em gigabyte, você tem 1 bilhão de espaços. Byte, dá para você pensar num espaço de armazenamento, caracteres, né? O pessoal da informática, eles sabem muito bem, né? Me perdoe se não sei claramente qual é a definição do byte, né? Mas eu sei que está relacionado com espaçamento de armazenar caracteres, né? Então, certamente, você já ouviu falar, por exemplo, do byte, como eu já mencionei, é um espaço para você armazenar informações dentro do mundo da informática. Pessoal, o quiloton, talvez você não tenha ouvido falar, o quiloton é uma medida da capacidade de explosão de TNT, né, em quilotoneladas de TNT. E você tem o gigahertz. Pessoal, a hertz é oscilação. Muitas vezes você ouve uma rádio e eles te dão a oscilação da onda lá, que é medida em hertz. Então eles falam giga, né? Lembre-se, giga pessoal, é bilhão, mega é milhão e o quilo, ele é 1000. Bem importante para você, não é verdade? E claro, se você pegou essas ideias, né, algumas aplicações que certamente você já ouviu falar, eu trago aqui agora para você um exercício 2. Ele fala o seguinte: o sonho de ser milionário é muito comum e alguns jogos sorteiam milhares de reais, como por exemplo a Mega Sena. Em algumas linhas, descreva o que o nome Mega Sena sugere. O que a Mega Sena sugere? E em sua explicação, escreva 50 milhões em mega, tá? Então você terá um tempo e na sequência vamos retornar com a solução. Espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção do exercício? Não é verdade? Nada mal você ser milionário, não é verdade? O que o jogo da Mega Sena, o que sugere? Pessoal, a Mega Sena, esse nome vem da ideia de um mega ser 1 milhão. O sorteio da Mega, ela sempre vai estar na casa dos milhões. Por isso o nome, né, pessoal, sugere a ideia do mega, que é milhão. Um detalhe, o exercício também pediu para você escrever um prêmio de 50 milhões. 50 milhões você pode escrever como 50, o mega é 10 na sexta. Você tem 6 casas decimais. Então 50 milhões é 50, você poderia pensar como 50 mega reais ou 50 milhões de reais. 50 vezes 10 na sexta. Então, caro estudante, na aula de hoje, nós vimos potência de base 10, né? Uma aplicação dessa potência com os números decimais. Lembre-se, quando você pega um número decimal e multiplica por uma potência de base 10 com expoente positivo, é só deslocar a vírgula o número de vezes do expoente. Se o expoente for 5, você só muda a vírgula 5 vezes para a direita e você terá o resultado. E nós falamos ainda dos casos especiais das potências. O quilo, que é 1000, o mega, que é milhão, e o giga, que é bilhão. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até uma outra oportunidade.